Estamos vivendo num momento de intersecção entre os dois mundos, da literatura e das artes visuais. Nessa intersecção entre uma esfera e outra é que surge esse novo movimento independente. Dentro desse universo, a gente sempre se questiona, independente de quê mesmo? Hoje já estamos falando mais em livro de artista do que em publicação independente, né? 2010 para cá, que eu acho que veio falar em livro de artista, assim, até não sei nem porquê. Está muito mais para as artes visuais do que para a literatura, com certeza. Às vezes não tem texto, às vezes não, o autor não está evidente. É uma nova forma de se pensar o livro, é uma nova forma de fazer, é uma nova forma de pensar. É pensar de que lugar que a gente está falando sobre livro de artista, né? De que livro que a gente está falando? Pra mim, eu tô querendo saber, você tá entendendo? O que é livro de artista, Taywara? Essa é a pergunta polêmica. A explicação assim, mais simples, né, é que é a ideia de uma obra de arte que ela tem a forma de um livro. Então não é uma obra literária, não é um livro de memórias, não é um diário, mas é uma obra visual, né, que pode ser só de imagem, pode ser só de texto, pode ter texto e imagem junto, mas que precisa do livro para existir. Acho que tem muito esse sentido, né? Da utilização do livro enquanto linguagem para a expressão artística. Mesmo que essa estrutura ela seja subvertida, mas ele parte de uma ideia estabelecida do que é um livro por uma pura necessidade. Não sei, então eu penso que essas duas coisas, né? O livro-obra, livro como obra de arte e a coisa da forma e conteúdo juntos, formando uma unidade no livro. O Ulisses Carrião também falava que o escritor, ele escreve texto, ele não escreve livro. Então a arte nova de fazer livro é o quê? É pensar a gramática do livro. Você não sabe onde é o limite entre artes visuais e literatura. Tem aquela coisa do que faz, da onde fica o livro, né? Se fica na biblioteca ou se fica no arquivo do museu, como é que faz e tal. Toda essa estrutura, ela não colabora, eu estou falando de estrutura da biblioteconomia, ela não colabora para a compreensão desse livro, obra. Mas alguns lugares, alguns museus, por exemplo, o MAR tem uma seção de livro de artista no acervo, ou agora a Vânia Medeiros, por exemplo, teve uma obra que entrou para o acervo do MASP, que é um trabalho em livro de artista também, que é o Caderno de Campo. Se é uma nova forma de fazer e pensar o livro, então é necessário uma nova forma de catalogar. Utilizar as ferramentas que nós dispomos na biblioteconomia já de 200, 300 anos, que sempre se utilizou e que ela é um formato rígido, sim, será muito difícil a catalogação de livro de artista, porque ele não vai se encaixar nesses padrões estabelecidos pela biblioteconomia. Mas é possível, é o que nós fazemos aqui na UFMG, é possível romper com essa padronização em prol da descrição de um livro-obra. Então você vê também que já existe essa abertura um pouco maior para receber essas obras institucionalmente também. Para falar sobre livro de artista, a gente tem que se remeter à própria origem do livro. E para a gente falar sobre a origem do livro, a gente tem que falar sobre a origem da natureza da imagem e da natureza da palavra. Por quê? Porque o livro, qualquer livro, seja funcional e seja livro de artista, ele é um campo de pouso e de convivência híbrida entre a palavra e a imagem. Nós não pleiteamos o lugar de livro de artista. A gente está muito mais no lugar, eu acho, de narrativa gráfica mesmo. Mas a questão do livro de artista, ela vem se juntar ao nosso desejo de pesquisar em narrativas mesmo.
incluindo a questão do suporte. A escrita, para ela poder conter informações e virar narrativas, que foi lá em Gilgamesh, acabou caindo no pergaminho, que é feito de caules, depois no papiro, que é feito de caules vegetais, depois no pergaminho, que são essas peles extensivas de bicho, e aí começou a aparecer o texto que não é mais, que é estampa, que não é mais cravado, cunhado, não é mais o texto tridimensional, é um texto que é desenhado. Na verdade, eu comecei a escrever coisas mais autorais e vinha muito da necessidade de extrapolar o que eu gostaria, mas não poderia, não me permitiria fazer. Então acaba que saem textos muito violentos, muito sanguinários. E quando eu mostrei isso para ele, a gente viu que muitas coisas casavam, né? A questão do urbanoide, a questão da observação. E aí a gente começou a construir todo um universo em cima disso. Então a nossa produção, ela acaba que ela é permeada pelas ideias dos dois mesmo. Da gente conseguir se aproximar e ao mesmo tempo tentar manter essa espontaneidade da produção que eu vi no trabalho dela e que eu busco sempre no meu trabalho também. Conscientemente a gente se permitiu levar por esses vetores para tentar se aproximar na nossa produção, né? Daí surgiu toda uma ideia de conseguir casar texto e imagem no sentido de formar um conjunto só, das duas coisas andarem juntas, e eu acho que esse é um dos objetivos que a gente cumpriu. E é uma coisa que a gente tem sempre em mente, na verdade, né? Como podemos criar duas camadas? Tem uma de texto, tem uma de imagem, e como a gente depois vai conseguir inserir elas? Como é que nós vamos amalgamar esses dois vetores? É a exploração do formato livro para a produção de imagem. Não é simplesmente uma coisa que você juntou coisas isoladas para fazer, quer dizer, ela é uma coisa só, não é um conjunto assim de trabalhos que deu para você organizou um livro. O livro ele é uma coisa só, ele é uma única coisa. Todo livro ilustrado existe uma relação de complementaridade entre texto e imagem, mas ao mesmo tempo o texto ele tem uma autonomia em relação à imagem. Tanto é que você pode pegar o mesmo texto ilustrado por N autores diferentes. E a experiência de leitura, ela não muda substancialmente a partir da presença ou não da ilustração, né? A ilustração ela é sempre pensada como uma coisa que é acessória, né? Uma coisa que não é fundamental para o entendimento da narrativa da história. E quando você tem no livro de artista o texto e a imagem, eles têm uma relação que você não consegue separar os dois sem existir uma perda de informação. Aí eu gosto de um conceito do Max Benz, que ele fala de informação estética, né? Que é um tipo de informação que não tem outra maneira de ser transmitida. Eu acho que um livro de artista, para mim, não está diretamente relacionada a ser um livro ilustrado ou a ser um livro book de desenhos de artista. Para mim, um livro de artista é quando o conceito do próprio trabalho exige que, para ele se expressar, siga essa estrutura do livro. Então a questão do suporte ela acabou sendo muito natural, né? A gente teve a necessidade de desenvolver ele numa forma de rolo. A gente queria narrar num suporte que permitisse uma narrativa contínua. É como se fosse um passante dentro de um bar, que ele vai da sua entrada até o seu final do bar e ele tem acesso a todo aquele burburinho que vai, aos poucos, construindo a trama narrativa. Então, essa ideia, essa simulação do passar, do caminhar, a gente conseguiu através desse formato de rolo. Você pega o livro e você estica, você volta, você avança e retrocede na leitura, porque tudo isso é o caminhar, é como se estivesse caminhando de um lado para o outro mesmo, literalmente. O livro estava pedindo esse formato. Ele não funcionaria se fosse uma página, ele não funcionaria se fosse em forma de pôster, uma leitura direta, ele já não tem o mesmo peso, porque tem aquela questão de que temporal,
de uma questão temporal nessa narrativa onde você se encontra. Então, como você tem uma abertura limitada, você tem momentos de leitura, você tem espaço de leitura, você tem instantes ali. Você é obrigado a manipular, você é obrigado a pegar no livro, você é obrigado a transformar a página. E você também tem uma relação, você passa a ser também, digamos, um participante do livro. À medida que você vai lendo, você vai manuseando, você vai também direcionando sua própria leitura. Os títulos são sempre questionáveis, assim, né? E eles não são sempre, sei lá, às vezes funcionam para uma coisa e não para outra, né? Cara, eu faço livros explorando o máximo que esse formato me permite, assim, explorando visualmente, explorando tecnicamente, mas eu faço um livro, cara. Nós estamos pouco preocupados com etiquetas, com isso é livro de artista, isso não é. A gente está meio... Se você disser é livro de artista, eu vou dizer é livro de artista. Se você disser não é, eu vou dizer não é. Beleza, a gente não está buscando ser uma editora de livro de artista. A gente busca ser uma editora de grandes livros. Então acho que nosso trabalho ele caminha para essa confluência de livro de fotografia, livro de artista, zine. Gosto mais de pensar nessas coisas se aproximando, sabe? Da gente conseguir fazer um livro, por exemplo, um livro de poesia agora que a gente está fazendo como um livro. Então o livro foi o lugar que eu consegui ver a fotografia a partir de um ponto de vista narrativo, poético, autoral. Normalmente minha poética ela parte sempre de um arquivo. Então a gente pega esses arquivos, eu lembro do Furacão 82, o primeiro que a gente fez. A gente abriu todas as cartas aqui na mesa e aí eu fui selecionando trechos dos textos e ele mais selecionando as imagens e a gente foi juntando as duas coisas. Depois eu peguei mais ou menos esses trechos que eu tinha achado engraçados, divertidos, que traziam um pouco da intimidade dele. E aí a gente digitalizamos tudo e tal, e fomos criando junto essa narrativa. Então, quando acontece de fazer isso com outros artistas, como a gente sempre fez desde o início, nossa editora faz essas duas coisas, é mais ou menos isso. A gente tenta trazer o artista para cá, ou ir ao lugar onde esse artista cria, para mergulhar mesmo nesse universo de cada projeto e tentar fazer essa imersão de edição juntos, assim. Então, pensar no ritmo, pensar o que é o projeto, como materializar isso no papel, quais são as questões principais. Eu acho que são coisas próximas, mas é claro que quando a gente está trabalhando só nos nossos próprios projetos, tem uma liberdade um pouco maior em termos de como se organizar para isso, né? Quando a gente envolve outras pessoas que não estão aqui, precisamos organizar mais esses acordos, né? De prazos, de cronograma. E com a gente isso vai acontecendo de uma forma um pouco mais espontânea. A gente tem essa trajetória assim, que foi acontecendo nas nossas vidas a partir da minha relação com a fotografia, de Rafa como designer também ter se interessado muito por livros de fotografia. Então foi um momento em que a gente se encontrou e aconteceu a editora. Então eu acho que isso fala mais sobre o que a gente faz, né? Nosso desejo de fazer esses livros dos nossos próprios projetos, de ver eles acontecerem ali no papel e tal. E isso foi se ampliando para pessoas do nosso ciclo, para outros amigos, outros artistas que começaram a ver isso também como uma possibilidade. Então eu acho que o design é essencial, assim, pensando em todas essas categorias de livros que a gente falou, que eu não gosto de pensar como categorias, mas no livro enquanto uma solução para trabalhos artísticos, poéticos, interessantes. O design, eu acho que ele tem que estar, assim, casado com o processo criativo, né? Quando a gente pensa em uma obra, não é, pensei em uma obra, fiz ela e agora eu vou transformar no livro. Eu acho que não é isso, é pensar um trabalho e pensar, o livro vai ser o lugar onde minha obra vai se realizar, sabe? Eu acho que essa parte do pensamento gráfico, do cuidado gráfico com os livros é essencial hoje. Se eu acho que o livro de artista é forma e conteúdo pensados juntos, tudo a ver. Você vai ter que colocar esse lado de pensamento gráfico para funcionar, mesmo se você não for necessariamente designer. Quando existe esse pensamento gráfico associado, né,
Quer dizer, a pessoa vai pensar a questão da sequência de páginas, né? O que está na página da esquerda e da direita, vai pensar a tipografia, a fotocópia, né? O xerox, a impressão jato de tinta. Cada processo de impressão tem os seus limites, tem as suas características, e aí se a pessoa tem um domínio disso, ela vai poder ter um aproveitamento melhor, né? Vai usar a seu favor. Eu não sei como pessoas que não têm esse interesse ou essa pesquisa do design gráfico fazem livros de artista, mas para mim é muito junto tudo. A criação se dá em todos os campos ao mesmo tempo e eu acho que isso na minha produção é essencial, na produção de livros de artistas. É criar tudo junto, conectado, ter a abordagem conceitual e a material, formal, sendo construídas simultaneamente. Às vezes, o tipo de papel ele tem uma importância naquele projeto específico, para outro projeto o papel é irrelevante, né? Ou a encadenação, em alguns casos, ela é importante para a experiência do livro, em alguns casos ela é irrelevante. Mas eu vejo que esse pensamento gráfico é que vai dizer o que é preciso ter para que aquela obra possa existir da melhor forma possível. Eu não acho que eu teria as mesmas ideias, assim, não encontraria as mesmas soluções se eu não tivesse estudado um pouco de design. Se você for num curso de artes visuais, pode ter algumas divergências entre os professores em relação à conceituação do livro de artista, mas ninguém questiona que o livro de artista é algo das artes visuais e que é uma coisa que os alunos, se quiserem fazer, podem fazer. No curso de design, você vai ter alguns professores que vão estimular esse tipo de produção, mas você tem muitos professores que vão falar, um designer, ele não é autor, um prestador de serviço. Porque até hoje eu venho atendendo demandas externas que chegam para mim. Então as pessoas têm uma necessidade e precisam de alguém para poder realizar essa necessidade. Tem uma ideia, você tem uma pesquisa. Aí você quer chamar um designer para ver como é que vai botar a pesquisa, aí eu falo, mas você não está contratando. Aí ele é coautor do livro de artista. Porque se é ele que vai dizer como é que isso vai na página, ele é coautor do livro de artista. Enquanto designer, a gente tem um briefing, a gente precisa seguir, né? Estamos trabalhando para um projeto que provavelmente tem um sentido X, um sentido Y, precisa atender uma demanda a diversas, né, exigências e é bem complicado. Uma demanda que é de dentro para fora. Trabalhamos, criamos filhos, crescemos profissionalmente. É o seu processo. Não é mais um processo que você aprendeu na academia, então é difícil você falar de processo de design e processo artístico. Tem um processo de cada artista, de cada profissional. Trabalho autoral e trabalho que você faz para um outro. Qual é a diferença, né? O que muda nesse processo criativo? Para mim é o tempo, cara. Eu acho que quando um trabalho vem por encomenda, a gente vai se relacionar com os nossos saberes mais rápidos e mais, né, dominados, né? A gente vai ali com algumas certezas. Um processo autoral, talvez a gente chegue com menos certezas, a gente está na busca, né? Enquanto artista, a gente tem a possibilidade de se expressar mesmo, não tem briefing, né? Eu costumo pensar sempre nisso. Eu tenho a parte do dia que eu tô ali, Clark Kent, no dia a dia, e no outro período, à noite, enfim, nos outros momentos, eu viro super-homem. Essa coisa do trabalho mais comercial, com a fotografia, com design, esses trabalhos que chegam pra gente, e os trabalhos da Gris, que são projetos mais artísticos. Eu vejo como coisas ainda separadas, mas que a gente tenta aproximar em certos projetos, quando isso é possível. Mas eu acho legal também, porque coloca o designer nesse lugar de autor, né? Que é o que não existe para vocês, porque às vezes, a maioria das vezes, vocês vão ser contratados ou vocês vão entrar num projeto para resolver um problema e não para autoria daquele negócio. Então eu acho uma possibilidade interessante também. Mas para mim isso era uma questão superada, quer dizer, eu acho que tem muito mais a ver com uma escolha pessoal, né?
tem designer que ele vai querer ter esse tipo de atuação, tem designer que está satisfeito com outro tipo de atuação que não passa por essa questão autoral. Né? Com briefing, no briefing. A mecânica da coisa é semelhante, né? Tem uma outra pessoa com quem você precisa negociar, você tem que agenciar as suas demandas, as demandas do outro. E a partir disso, produzir uma coisa juntos, assim. Eu acho que no meu trabalho mais comercial, eu procuro fazer isso sendo fiel também às minhas demandas, às minhas questões pessoais, assim. Assim, o nosso sonho, né? O que a gente bota a nossa energia, o que a gente curte fazer mesmo, é o nosso trabalho mais verdadeiro, assim, em termos do que a gente acredita, do que a gente faz. Mas ainda não é a nossa única fonte de renda, pelo contrário. A gente encara isso como um extra, né? Como tentar se bancar e o que entra, reinvestir e fazer a coisa girar. É mais por aí. Os livros de artista que me interessam geralmente convocam o leitor de maneira mais ativa no ato da leitura, seja com uma proposta relacional, seja com uma proposta mais misteriosa, seja com uma coreografia mais complexa. O livro de artista pode propor duração e coreografia e movimento, né? Você, a partir da sua proposta gráfica, pode induzir o leitor a executar uma série de rituais que fazem refletir sobre o tempo e sobre o movimento, né? Costumo fazer tiragens pequenas, com mais frequência recorrer a técnicas artesanais em detrimento das industriais, por conta de trabalhar com orçamentos mais baixos mesmo e por um prazer também em produzir eu mesma. Não sei, eu gosto de ver meu sangue correr ali dentro dos livros, de fazer eu mesma com a minha mão. Eu tenho prazer nisso. Quando você encontra um livro, você encontra um objeto, um volume. Ele é uma escultura, um volume no espaço. Mas quando você abre a primeira página, você inaugura o tempo. Um livro é uma sequência de espaços, né? Então, eu, por exemplo, eu sou um artista que tenho interesse na questão temporal, mas eu não tenho interesse em fazer vídeo. Então, o livro é uma maneira de tratar de questões que são do tempo e do espaço, não necessariamente utilizando o vídeo. Tem alguns artistas que vão usar o livro de artista porque a obra é uma obra que ela é imaterial, que ela não tem uma outra forma de dar a conhecer para o público, a não ser a partir de um livro, de um relato, né? Podia ser um vídeo também, mas ele vai escolher o livro porque o livro tem a portabilidade, né? Quer dizer, o vídeo, principalmente quando a gente está falando de videoarte, quantas oportunidades a gente tem de assistir uma obra de videoarte? Quantas vezes ela é exibida, né? O livro me permite estar com aquela obra o tempo que eu quiser. Algumas pessoas acabam associando esse tipo de livro com algo meio elitista, com edições de luxo, né? Que também tem livro de artista que é edição de luxo, que aí vem de uma tradição do século XIX.
Então eu tento tirar um pouco essa aura, né, de um livro de artista como se fosse algo pesado, uma figura snob. Quem é esse artista? Esse artista que de repente ele faz uma coisinha, ele bota uma crina de cavalo ali num papel de seda, faz uma encadernação de ouro e bota lá na galeria. Isso é um livro de artista, porque ele... A própria expressão livro de artista, ela surge nos anos 60 para dar conta de uma produção que surge nesse período a partir do minimalismo, da pop art, da arte conceitual, do fluxus, né? A arte correio. Então, vários artistas usando o livro como uma forma de produzir uma obra que ela não dependa do circuito institucional para circular, para existir. Eu não sei, porque eu acho que aí eu acho que é perseguir uma classificação que ela também está inscrita dentro de um sistema de forças do campo das artes. Tem alguns pesquisadores que usam esse termo livro-obra no lugar da palavra livro de artista, justamente porque o livro de artista acaba se tornando uma expressão genérica para qualquer tipo de livro que tenha o artista como autor. E aí quando você usa o livro-obra, você desloca um pouco essa figura da autoria, né, do livro, não importa se é um cineasta, ou se é um designer, ou se é um músico. O que importa é a autonomia da obra em livro. Eu acho que o livro ele tem a possibilidade de transitar, né? Ele pode ir para a casa das pessoas, ele pode ser emprestado, ele pode participar de feiras. É um formato que caminha, está sempre em trânsito. E hoje em dia se usa essa expressão livro de artista para falar de muitas obras diferentes. As obras gráficas, né, os livros de pequenas edições, de edições limitadas, livro-poema, poema-processo, flipbook, sketchbooks, livros-objetos, ou do próprio pensamento do artista, do processo dele criativo em ateliê. Eu prefiro pensar sempre no sentido do que eu estou fazendo hoje, né? A poética hoje em dia, não sei o que vai ser dos próximos carnavais, mas hoje em dia o que eu penso é que a minha poética está muito fundamentada no lugar, na casa, né? Desde que eu me mudei aqui para o 2 de julho, houve uma mudança muito grande no trabalho que eu desenvolvia. E a minha poética começou a ficar muito mais preocupada e interessada com a ideia de lugar, né? Lugar nesse sentido de terra natal. Um espaço de terra pelo qual a gente nutre afeto mesmo. Tipo, quando a gente chama aquele lugar de nosso lugar, né? Então comecei a perceber a cidade com um novo olhar. E isso aconteceu através do meu deslocamento mesmo pela cidade. Eu comecei a perceber como eu tinha uma relação de afeto com esse lugar, e essa relação de afeto precisava de alguma forma ser exteriorizada, né? E aí eu fui puxar o link na natureza, nessa percepção desse cotidiano, dessa existência nesse lugar específico, mas percebendo ele, vendo que existia uma tropicalidade imensa na cidade onde eu estava, que era Salvador, Bahia, né? Fico muito interessado pelo embate mesmo entre a paisagem natural e a paisagem artificial, que é uma coisa que acontece muito aqui na cidade, né? De a gente perceber uma planta nascendo no meio de um bueiro, ou uma árvore que cresce numa fachada de um prédio histórico. Meio que alimenta muito o meu trabalho, né? Essa percepção dessas relações entre a paisagem artificial e a natural, essa imbricação, meio que medindo forças. Quem consegue sobreviver, né? Quem consegue... Mas é isso, cara. Para mim, esse termo de livro de artista, ele não faz muito sentido, porque ele nunca fez pra gente sentido. No percurso de pesquisa é possível até dizer, contar e falar sobre o que se pensa o que é isso, né? Conceitualmente falando, assim. É uma forma de didática, muitas vezes, né? De apresentar um livro em um formato experimental, chamá-lo de livro de artista. Acho que é uma estratégia até, né? Para que as pessoas possam compreender. Problematizar isso, essa definição, assim, né? E apontar
essa maneira como ela se localiza dentro desse sistema, no sentido de que inclusive diz o que é e o que não é. Quando a pessoa diz que é livro de artista, né? Se uma pessoa diz que produz um livro de artista, quem sou eu para dizer que não é, né? Então a única coisa que eu posso dizer é que é um livro de artista menos interessante para mim, eu acho. Porque existe, assim, vamos dizer, uma diferença muito tênue e ao mesmo tempo abismal entre um objeto livro tradicional, funcional, pragmático e o livro de artista. Eles são completamente consonantes e ao mesmo tempo dissonantes. A categoria de livro de artista, isso já é uma classificação, uma criação do mercado ou do próprio campo das artes, né? Os seus sistemas de força, assim. Nós nunca usamos esse termo, nunca usamos essa denominação para o material que a gente faz, assim. Nós fazemos um livro de artista, esse livro que a gente fez aqui é um livro de artista. Não, a gente faz um livro artístico, talvez. Isso me instiga muito. A possibilidade de essa obra, essa expressão artística chegar na mão de diferentes indivíduos em diferentes lugares, em momentos diferentes. É meio que um registro de uma época, né? De um trabalho, de um momento. É um histórico, um livro é uma parada histórica, né? É um testemunho do tempo.